Só que os cristãos eram proibidos de... aqui o panteão os cristãos eram proibidos de celebrar, porque era uma religião meio que... quer dizer, durante o Império Romano nem sempre foi proibido, mas eles não tinham templos deles, né? O que eles faziam? Eles faziam a liturgia doméstica, né? Então, a gente chamava de domus ecclesias. A gente pensa que é só na casa das pessoas, mas não. Muitas pessoas que tinham recursos, as pessoas de recursos sempre ajudaram muito a igreja, eu gosto de dizer isso, elas construíam alguns edifícios próprios, privados delas, né? E recebiam os cristãos para quê? Para fazer, para celebrar a liturgia no domingo, né? O primeiro dia da semana, e também para o batismo e para a preparação dos catecúmenos. Porém, em 313, houve o Edito de Milão e os cristãos conseguiram, por Constantino, né, a permissão para ter templos. Então, como é que será que eles iam fazer? Eu gosto de mostrar antes que a arte cristã, isso é importante, só para a gente fazer um link, começou nas catacumbas. Por quê? Vou fazer um parênteses agora na sua pergunta, Adriana. Começou nas catacumbas porque Cristo ressuscitou. Então, a morte não é mais um mistério para eles. Os primeiros cristãos acreditavam realmente na ressurreição. Então, começa lá você perguntou, começa lá no lugar da morte, no lugar onde todo mundo fugia, né? Vamos dizer assim, onde eles fugiam, que era o lugar da morte, ninguém gostava também de falar da morte, embora soubesse que ela é inexorável, mas a arte começa aqui. Essas catacumbas, não sei se vocês já visitaram, mas esses espaços eram onde eles colocavam os corpos e na frente geralmente tinha ou um afresco, né? Ou então se a pessoa que tinha falecido era uma pessoa que tinha recursos, às vezes tinha alguma coisa em marfim ou em mármore, né? E aqui esses afrescos que eu falei para vocês. Por exemplo, eles tinham uma cultura simbólica. Quando eles viam isso, peixe e 5 pães, né? Eles não viam só o peixe e 5 pães. As pessoas não entendiam, não entendiam. As pessoas não entendiam isso, mas eles viam atrás desse peixe, desses 5 pães, eles viam a Eucaristia, eles viam o corpo de Cristo, eles viam o Cristo. Então, aqui o símbolo do Constantino, estou mostrando para vocês as imagens que a gente ainda tem nas catacumbas. Posso parar um pouquinho nessa, Adriano? Pode, fica à vontade. Então, o que a gente vê, então, assim, é que antes existia o templo, né, onde o foco era no prédio, no edifício, na beleza do edifício, né, e com os primeiros cristãos começou a entrar o significado mais importante do que o prédio, o edifício, o significado do que eles queriam transmitir lá, né? É mais ou menos nesse sentido, Vilma? Mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho só, duas frases sobre isso, para ficar bem claro. Os gregos, com toda a sabedoria de sua filosofia, eles sabiam que eles iam morrer, como todo mundo sabe. Porém, isso causava muita angústia, como causa até hoje. Porém, esses gregos, eles falavam assim, a nossa vida, a vida humana, é igual a de um cachorro, de um coelho, de qualquer bicho, né? De uma planta, porque tem aquele ciclo vital e morre. Só que, como eles eram inteligentes, o homem é um ser racional, tem a razão, eles falaram, vamos deixar as nossas obras, por exemplo, na pedra, escultura, arquitetura, e eu vou morrer, mas a minha obra se eterniza. Então, era um dos motivos que eles tinham aquela arte perfeita. As esculturas gregas, quem já viu, elas são perfeitas, né? Você vê um Apolo, por exemplo, a Vênus de Milo, que, embora não esteja perfeita, era uma Incompleto. imagem perfeita, ela está incompleta.
está no Louvre, ela é uma imagem, ela é uma escultura maravilhosa, mas é uma escultura de uma mulher perfeita. O Apolo é um homem perfeito. Nós podemos dizer que nós temos perfeito, o corpo perfeito, quanto tempo na nossa vida? Pouquíssimos tempo. A gente tem hoje o recurso da plástica, mas eles não tinham. Tem o recurso de uma porção de coisas. Eles eram esportistas, tudo, mas eles sabiam que esse corpo ele acabava, ele era mortal. Então, esse significado, o que eles se eternizavam nas suas obras perfeitas. Os cristãos falavam, não, espera aí, a morte não é assim, morreu, não acabou. Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. Então, aquela perfeição não vinha mais de encontro com o que os cristãos sabiam. Porque os cristãos, naquela época, eles sabiam muito pouco sobre teologia, mas eles queriam ser como Cristo, quer dizer, eles queriam manifestar o Cristo. Foi assim que a Igreja Católica, que o cristianismo cresceu nesse mundo, né? Nesse mundo pagão. Porque as pessoas falavam, que pessoa é essa, meu Deus? Que pessoa é... Meu Deus, não sei se eles falavam, mas que pessoas são essas que acolhem, né? Nasceram os hospitais, os orfanatos, mais tarde, séculos depois, as universidades. Quer dizer, era uma igreja sempre olhando para o outro, não era individualista, e a arte grega ela é individualista. Bom, vamos lá. Então, dito isso, explica por que saiu de um bom pastor que era assim, isso é uma arte grega, né? Para esse bom pastor, quer dizer, o que aconteceu? Os primeiros críticos, eles falavam assim, bom, a arte do cristianismo é uma decadência, o cristianismo é um horror porque trouxe a decadência da cultura, mas não é, era uma outra mentalidade. Eles sabiam que Cristo não tinha trazido uma nova religião, Cristo trouxe uma nova forma de vida, né? Estão aí os sacramentos que nos ajudam a ter essa nova forma de vida. Era essa a mentalidade deles. Vamos lá. Acho que ficou claro, né? Uhum. Então, olha, aqui eu tenho esse bom pastor, só para vocês entenderem. Vejam o cabelo do pastor, que é igual à lã dessa ovelha. O pastor se identifica, é o Cristo se identificando com o ser humano, com o homem, porque ele é homem também. E aqui nós vamos ver, quer ver? Que a ovelha olha para o pai e o Cristo, porque o Cristo é o bom pastor, né? Ele olha para a ovelha. Vamos lá. Aqui vocês veem bem, tá vendo? Acho que dá para perceber, né, Adriana? Uhum. Ela Sim. olha para o céu e esse olhar é importante. O olhar é uma coisa muito importante. Eu gosto muito essa escultura está no Museu Vaticano. E em 2016, agora, por que eu estou falando dessa arte, né? A gente está falando de arte antiga, o que tem a ver isso hoje? Tem a ver? Tem a ver. Se vocês se lembram, 2016 foi o ano da misericórdia. No ano da misericórdia, o Papa Francisco pediu a um artista chamado Marco Ivan Rupnik para que fizesse o logo do ano da misericórdia, né? Então esse artista ele se inspirou no Bom Pastor e ele fez no ano da misericórdia Cristo que salva Adão, que vai na ressurreição, vocês vejam, Cristo está de branco aqui, tem os estigmas, olha, ele foi cruz, tem os estigmas, né, das Crucificação dos da pregos. crucifixão. Ele está rompendo aqui com a cruz, ele rompe as portas do inferno, do Sheol, né? Seja lá como a gente chamar, e puxa pelo pulso, isso é muito importante, Adão e o coloca aqui. Então, Cristo é o bom pastor. Nós tivemos uma semana atrás, duas, né? O Domingo do Bom Pastor, nesse tempo pascal, que é tão bonito, né? Vocês devem se lembrar. Então, esse é um mosaico, o Padre Rupnik faz muitos mosaicos, e olha o olhar, por que eu falei? Vocês não têm, tem duas pessoas e três olhos, por quê? O verdadeiro cristão, ele olha para o mundo como Cristo olha para o mundo, né? Da forma de Deus e não da forma humana.
né? Ele olha diferente. Aí o olhar diferente dos primeiros cristãos para aquela arte. Aqui, olha, está bem claro aqui, né? Então, Uhum. Adão, Cristo é o novo Adão, tirando Adão de lá. Essa foi a igreja onde tem esse mosaico, que é de 2005, está em Verona, na Itália, onde o padre Rupinichi se inspirou para fazer o logo. E tem aqui, interessante, olha a Eva aqui, porque ele foi, salvou Adão e Eva, né? Aqui tem toda a história, olha aqui, Adão e Eva. Vocês conseguem ver aqui à esquerda, onde está a setinha? A queda e a salvação, né? A queda e a redenção. Então, o cristão, num templo, ele vê o todo, né? Ele vê a sua história. Novamente. E voltamos lá para a pergunta. Agora voltamos para a sua pergunta? Uhum. Aqui eu tenho também um afresco, né, das catacumbas. Os cristãos, eles celebravam a última ceia. Então, através dessa celebração, é que eles fizeram o seu templo. Mas como que eles fizeram esse templo, né? Qual que é o sentido? Eles fizeram muito baseados na carta aos Hebreus. Eu não vou falar sobre isso agora, porque valia outra live. Quem tiver curioso, leia os capítulos 8, 9 e 10 da carta aos Hebreus e vai entender bem. Vamos aqui ver como é que eram aquelas domus ecclesia que eu falei para vocês, né? Mais ou menos isso é uma planta aqui. Tinha um ingresso, aqui a sala da leitura da Bíblia, uma sala de reunião, a Eucaristia era privada, e aqui o batismo. No batismo sempre tinha uma piscina, porque o batismo de Jesus foi no Rio Jordão, né? Mas então eles faziam uma fonte batismal, uma piscina mesmo batismal, que geralmente o catecúmeno descia, o batizando descia, sem as vestes, ele tirava as vestes aqui, ele mergulhava e saía desse lado um outro homem. Então, ele abandona o homem antigo e passa a ser um novo homem. Então, eles tinham, já era assim na Domus Ecclesiae, aqueles pequenos edifícios doados por benfeitores, né, que eram pessoas mais que tinham mais recursos, que faziam isso para os outros cristãos poderem participar também. Aqui uma outra, mais ou menos igual, aqui a piscina com os degraus.